A paz do Senhor, igreja. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 4, e vamos ler o versículo 18 e 19. E vamos conversar um pouquinho sobre essa passagem e o que Deus tem para nós sobre ela. O tema de hoje é ungidos para servir. Diga. Ungidos para servir. Muito bem. Nós temos falado bastante nos últimos 6 domingos, desde o princípio de fevereiro, sobre a unção. E temos falado sobre a importância de orarmos e buscarmos a Deus para estarmos ungidos por Deus. Atos 1 diz que nós receberíamos o poder do Espírito Santo e seríamos testemunhas de Deus, seríamos mensageiros dele, representantes dele. A mensagem de hoje completa o pensamento, ou avança esse pensamento da unção. É importante entendermos que a unção vem sobre nós para propósitos específicos da parte de Deus. Lucas 4, versículos 18 e 19 falam sobre isso. O contexto desse versículo é importante. Jesus, com 30 anos de idade, foi até o Rio Jordão e ali ele foi batizado por João Batista. Saindo das águas batismais, ele recebeu o Espírito Santo sobre ele e foi guiado ao deserto. No deserto ele passa 40 dias e 40 noites e ali ele é tentado, mas ele vence. E no final desse período, ele volta para sua cidade natal, a cidade onde ele... Chegando em Nazaré, ele vai para a igreja e prega o seu primeiro sermão. E ele... Meu microfone está dando um pouquinho de problema, mas eu sou teimoso, vou ver se o problema passa. E então, chegando em Nazaré, ele prega esse sermão. É a primeira mensagem que ele prega. E deram a ele a Bíblia, o Velho Testamento, e ele lê esses 2 versículos, 18 e 19 de Lucas, que na realidade são uma citação de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. E o versículo diz o seguinte: Isaías, 600 anos antes de Cristo, profetiza que um dia o Messias chegaria e o Espírito Santo estaria sobre ele. E então o Messias nessa profecia diz assim: o Senhor me deu o seu Espírito e ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e anunciar liberdade aos presos e dar vista aos cegos, e libertar os que estão sendo oprimidos, e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Note que Isaías declarou isso 600 anos antes de Jesus. Jesus agora chega e diz, lê essa passagem, e no versículo 20, que não está na tela, ele diz assim: hoje essa passagem se cumpriu diante de vocês. As pessoas ficaram tão chocadas com isso que levaram Jesus para um precipício e queriam matar ele. E ele saiu e deixou a cidade de Nazaré e foi continuar o ministério dele em outro lugar. As pessoas entenderam a seriedade dessa passagem, porque essa é uma passagem messiânica, e Jesus estava dizendo: essa passagem se cumpriu hoje e se cumpriu em mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, a terceira pessoa da Trindade está sobre mim, porque ele me ungiu para... Aí ele dá essa lista de coisas que ele veio fazer. Essa lista é um resumo do ministério de Jesus. E por ser um resumo do ministério de Jesus, é um resumo do nosso ministério também. Porque nós estamos aqui para fazer o que Jesus fez e o que ele faria se estivesse aqui ainda fisicamente. É isso que significa ser o corpo de Cristo, é isso que significa ser a igreja. A igreja é a igreja quando a igreja faz isso. E note o que a igreja faz, o que Jesus fez, o que Jesus faria no nosso lugar e o que nós devemos fazer. Número 1, levar boas notícias aos pobres, anunciar liberdade aos presos,
anunciar vista aos cegos, libertar os oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, o ano aceitável do Senhor. Esse é um resumo do ministério da igreja. É isso que a igreja faz. É para isso que nós fomos chamados. Note que é um ministério de boas novas. Já ouviu falar dessa palavra, boas novas? Ela está sempre associada à igreja. A igreja tem um ministério de boas novas. Nós somos os portadores de boas novas. A palavra evangelho significa boas novas. E é importante que a gente entenda isso, queridos, porque a unção flui quando estamos sendo esse portador de boas novas. Um dos problemas que nós, a igreja, temos é que muitas vezes nós não somos portadores de boas novas. Muitas vezes nós somos influenciados pelo mundo e passamos a ser o portador de más notícias. Queridos, o mundo já tem más notícias suficientes e não precisa da igreja para participar dessa bagunça. A igreja foi chamada a ser a portadora de boas novas. O crente chega para trazer solução. O crente chega para fazer diferença. O crente chega para ajudar e para resolver. Infelizmente, muitas vezes a igreja se consume reclamando, apontando o dedo, julgando, acusando. Essa não é a nossa chamada. Não fomos chamados para isso. Não fomos chamados para julgar. Não fomos chamados para acusar. Não fomos chamados para apontar dedo. Não fomos chamados para derrubar. Nós fomos chamados para construir, para ajudar. Queridos, volta aí a tela, por favor. Olha só a definição de ministério de acordo com Jesus. Ele diz assim: eu vim trazer boas notícias aos quem? Aos pobres. No coração de Deus há um lugar especial para as pessoas pobres. O que é uma pessoa pobre? Pessoa pobre é uma pessoa que não tem suficiente. Se você precisa disso, se você tem isso, essa diferença entre o que você tem e o que você precisa faz de você pobre. E você pode ser pobre emocionalmente, pode ser pobre financeiramente, pode ser pobre espiritualmente. Mas pobreza é pobreza. E Deus fala: eu tenho um lugar muito especial no meu coração para pessoas que estão experimentando escassez, falta. Por quê? Porque eu sou o Senhor provedor. Um dos nomes de Deus é provedor. El Shaddai. El Shaddai significa aquele que provê, o Deus provedor. E o Deus provedor, os nomes de Deus representam a sua natureza. O nome de Deus é quem Ele é. Os nomes no Velho Testamento muitas vezes representam a natureza da pessoa. E no caso de Deus, sempre é verdade. O nome de Deus representa quem Ele é. Eu sou, Ele é o Eterno, o Todo-Poderoso. Ele é El Shaddai, Ele é provedor. Porque Deus é provedor, a coisa mais natural para Ele é querer suprir a necessidade de quem não tem. Escassez é o contrário da natureza de Deus. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar porque o Senhor é o meu pastor, Jeová é o meu pastor e Ele é provedor. Então não pode me faltar nada, porque Deus é provedor e Deus está na minha vida, Ele vai suprir. Crendo nisso, confiado nisso, Deus nos faz agora mensageiros dessa provisão. Então nós saímos para dar boas notícias. Você está com alguma falta na sua vida? O provedor está disposto a suprir. Seja lá qual for a falta, me falta sono, não estou conseguindo dormir. Deus se especializa em dar sono para quem não consegue dormir. Eu estou com uma inquietação, me falta paz. Deus se especializa em dar paz. Eu estou sentindo falta de sossego. Deus se especializa. Eu estou sentindo uma tristeza. Deus se especializa em trazer alegria onde falta alegria. Queridos, Deus é provedor. Então Ele procura pessoas pobres para suprir aquela necessidade e se mostrar Deus, se mostrar suficiente, se mostrar provedor naquela situação. Olha a segunda coisa que ele diz nesse versículo. E é essa já? Deixa eu ver. Essa segunda é bem interessante, que ele diz assim: e anunciar liberdade aos presos. Liberdade aos presos. E vista aos cegos e libertar os que estão sendo oprimidos. Veja bem, libertar o que está sendo oprimido faz sentido para mim. Porque uma pessoa que está sendo oprimida é uma pessoa atacada, né? Então, libertar, a outra tradução diz os cativos.
Cativa um prisioneiro, uma pessoa que foi cativada por alguém. Então, um exemplo no Velho Testamento, quando a Babilônia invadiu Judá, levou eles para o cativeiro. Eles se tornaram cativos, escravos da Babilônia. Esse versículo diz que a unção vem para nós, sobre nós, para libertar os cativos. Então, ou seja, uma pessoa que está sendo oprimida ou atacada por alguém, vai ser liberta através da unção. Mas e o preso? O preso é aquela pessoa que está na cadeia porque fez alguma coisa errada. Não é assim? Ninguém vai para cadeia. Existem exceções, mas geralmente a pessoa não vai na cadeia sem fazer nada. Ela vai para a cadeia, ela vai para a prisão porque ela cometeu um erro. Esse versículo diz que os presos também podem ser libertos. Ou seja, a unção de Deus me liberta não só dos ataques do inimigo, mas até mesmo da consequência dos meus próprios erros. Tem coisa que a gente faz que a gente sabe que a gente está pagando pelo que a gente fez. Não é assim? Não precisa de levantar a mão não, mas não é verdade? Tem coisa que acontece na nossa vida que a gente fala, Senhor, eu não fiz nada para merecer isso, tem misericórdia de mim. Mas tem vezes que a gente tem vergonha de orar e pedir ajuda de Deus, porque a gente sabe, não, eu estou passando por isso porque eu errei. Eu mereço mesmo que isso aconteça. Eu estou endividado porque eu gastei demais. Eu estou separado porque eu traí o meu esposo, a minha esposa. Esse negócio não deu certo porque eu não trabalhei, eu não me esforcei. A minha família está destruída porque eu não protegi, eu não cuidei da minha família. E agora você é preso pelos seus erros. Você não é um cativo, não é escravo, você não foi escravizado inocentemente porque alguém veio e te escravizou, mas você foi preso por uma infração, você violou a lei, você fez alguma coisa errada e agora você está na cadeia. É difícil orar nessa situação, não é? Quando você é cativo, você ainda tem mais coragem de orar, eu pelo menos tenho. Mas quando eu sou preso, eu quase que sinto, não, eu tenho que pagar meus pecados. Alguém já pensou assim, ou já falou isso? Não, eu tenho que pagar, realmente, eu estou nessa situação porque eu tenho que pagar os meus pecados. Mas veja bem, queridos, o milagre da cruz é que Jesus morreu sem ter feito nada de errado, para que eu que fiz tudo de errado não tivesse que pagar por esses pecados. Então, quando a unção vem sobre nós, ela anuncia mesmo para o preso, você pode sair da cadeia. Não posso não, porque eu cometi esse crime e eu mereço, a sentença que eu recebi eu mereço. Mas Jesus morreu para você não receber o que você merece. Até você pode ser liberto. Até você pode ser curado. Ah, pastor, não vou nem pedir cura, porque eu não vou pedir cura pelos meus rins, porque fui eu que destruí os meus rins. Bebi demais. Eu não vou pedir restauração da minha mente, porque fui eu que destruí a minha mente com droga. O milagre da cruz, queridos, é que até mesmo o castigo que a gente merece, Jesus levou sobre ele, para que a gente não recebesse. É por isso que a Bíblia chama isso de boas notícias, boas novas. E é o ministério da igreja, queridos, entregar essa notícia. Se a igreja não entregar, não tem outra pessoa para entregar. O mundo vai dizer assim, não, você está pagando pelos seus pecados. O mundo vai dizer, não, isso é karma. O mundo vai dizer, não, você tem que pagar mesmo. O mundo vai dizer, não, a farinha sendo pouca, primeiro meu pirão. É o ministério da igreja trazer uma mensagem diferente, dizer, olha, Jesus morreu para você não ter que sofrer. Jesus morreu para te trazer paz. O fato é que nenhum de nós merecemos paz, salvação, perdão, alegria, provisão. Mas Jesus morreu para oferecer isso. E eu estou aqui para te dizer que essa oferta está aberta. A porta da cadeia já foi aberta. A corrente já foi quebrada. E você hoje pode ser liberto, pode ser livre, pode ser curado, pode ser transformado. Hoje a tua necessidade pode ser suprida. Esse é o ministério da igreja. Essa é a chamada da igreja. Note, queridos, que a unção sempre tem um alvo. E ela sempre tem um propósito. A unção sempre tem um alvo e sempre tem um propósito. Versículo 18 diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para. Ou seja, me ungiu com um propósito. Me ungiu para alguma coisa. Uma das razões que eu creio que a unção da igreja muitas vezes fica entupida, fica parada, é porque a gente se torna aquele poço
onde ninguém bebe água. Eu lembro quando eu era criança, meu pai tinha um sítio. Ele comprou um sítio para a gente ter nos feriados, fim de semana e tal. Quando tinha uma oportunidadezinha, a gente dava uma fugidinha lá para o sítio. E esse sítio tinha dois poços d'água. E eu me lembro que ali naquele sítio eu comecei a aprender um pouquinho sobre poços, sobre água, sobre terra, sobre plantas, E foi um período gostoso da minha vida. E eu me lembro que quando a gente passava muito tempo sem ir ao sítio, e depois ia beber água do poço, eles diziam, tinha uma expressão que usava, a água ficava saloba. Eu nunca tinha ouvido essa palavra antes e nunca ouvi depois. Água saloba, era água parada. Ela fica com um gosto meio ranzinza, um gosto ruim, porque a água ficou parada. Mas quando a gente ia toda semana lá, todo fim de semana lá, e estava usando a água, a água ficava limpinha, gostosa, clarinha, bonita. Passava 1 mês ou 2 sem ir, quando ia, a água ficava saloba, ficava parada, ruim, não dava para beber. Tinha que tirar a água, jogar ela fora, esperar no dia seguinte para brotar mais água, e a próxima leva está melhor. Eu creio que a unção de Deus, isso acontece também com a gente com a unção de Deus. Quando a unção de Deus não é usada, ela fica parada, estacionada dentro de nós, ela fica estagnada. Ela perde o seu efeito. A unção sempre é posta sobre a gente para alguma coisa. O Senhor me ungiu para. A unção vem com um propósito, ela vem para ser usada, ela não vem para ficar estacionada, guardada. Um dos defeitos, um dos problemas, e eu falei isso no primeiro culto, da igreja nos Estados Unidos, eu creio que, e graças a Deus no Brasil a gente tem menos esse problema, porque a igreja no Brasil é tão atacada, são tantos problemas, tantas necessidades, que a igreja, por necessidade, tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa. Mas a igreja na América, infelizmente, fica muito acomodada, fica parada. E a gente vem para a igreja e come e nunca faz nada. A gente fica sentado e a gente começa a ficar obeso, espiritualmente obeso. Dá preguiça de fazer qualquer coisa, porque a gente só comeu e nunca fez nada. A igreja fica paralítica, a igreja fica paralisada, a igreja fica obesa. E quando nós ficamos obesos, a primeira coisa que vai embora é a nossa saúde. Porque a gente tem obesidade, a gente tem gordura, mas não tem saúde. A gente está grande, mas não é de músculo, não é de força, é de peso. É por isso que muitas vezes a igreja tem dificuldade de orar, dificuldade de evangelizar, dificuldade de fazer qualquer projeto, porque a igreja está obesa, carregando essa porção de peso extra. Não é músculo, não é força, não é energia, não é prazer, é obesidade. Isso atrapalha a vida espiritual. A unção vem para ser utilizada, para ser descarregada na vida de alguém, trazendo bênção, trazendo solução. Note o propósito e o alvo da unção. O propósito e o alvo. O propósito, levar boas notícias, anunciar liberdade, dar vista, libertar, anunciar um ano aceitável. Esse é o propósito. Mas note o alvo. O alvo, os pobres, os presos, os cegos, os oprimidos. A igreja se especializa em ministrar às pessoas caídas, as pessoas quebradas, as pessoas necessitadas. Jesus disse assim: os sãos não precisam de médicos. Os sãos não precisam de médicos. Queridos, Jesus veio para as pessoas com problema. De vez em quando eu ouço alguém falar, e uma vez eu até cheguei a responder assim, às vezes as pessoas dizem assim: eu não gosto da igreja não, porque a igreja está cheia de hipócrita. Uma vez eu falei: não, mas tem sempre espaço para mais um, pode vir. Queridos, a igreja está cheia de gente problemática, porque eu estou aqui porque eu reconheço, eu sou problemático, eu sou doente, eu preciso de estar aqui. Eu não estou aqui porque eu não tenho mais nada que fazer, não. Eu estou aqui porque eu preciso. Eu preciso de Deus me tocar, eu preciso de Deus me curar. Eu preciso que Deus me transforme, eu preciso que Deus transforme a minha mente, eu preciso que Deus tire aquela porção de criancice, bobagem que a gente começa a acreditar, mentiras que a gente começa a crer e viver baseado nessas mentiras. E Deus fala: deixa eu expor essas mentiras e conhecereis a verdade vos libertará.
Eu estou aqui porque eu tenho que ser liberto de pequenez, de ciúminho, de bobagem, de mesquinharia, de egoísmo, de falta de perdão, de ganância. Eu preciso disso. Então eu vim para o médico Jesus, eu estou aqui, me cura, me transforma. E nesse relacionamento eu louvo a Ele, eu agradeço a Ele, eu adoro a Ele. E de lambuja, de bônus, ainda tem comunhão com as outras pessoas. Então é um pacote completo. Mas eu estou aqui porque eu preciso. E a igreja está aqui para anunciar para as pessoas que precisam. Olha, existe um Deus que tem solução para o teu problema. Que tem cura para a tua vida. Que quer te tocar, que quer te resolver. Ah, mas eu estou tão sujo. Bem-vindo. Ah, mas eu estou tão quebrado. É para você que Jesus veio. Ah, mas a minha vida está em... Eu ouvi um pregador uma vez falar isso. Ele falou assim, olha, tem gente que a gente convida para a igreja. Não, primeiro eu vou parar de fumar para depois eu ir. Eu vou parar de beber e depois eu vou. Eu vou parar de tomar drogas e depois eu vou. E esse pregador, aliás, ele era um pregador, ele um cantor falecido, um cantor evangélico. Ele falou assim, numa gravação eu vi ele falar, dizer que você vai parar de pecar antes de vir à igreja é tão tolo, é uma tolice tão grande como dizer que você vai se limpar antes de tomar banho. Não é? A gente vai para o banheiro tomar banho justamente para ser limpo. Eu venho para a igreja justamente para ser limpo. Não faz sentido eu dizer, não, vou me limpar e depois eu vou para a igreja. Não, a igreja é o lugar dos sujos que estão dispostos a serem limpos. E Deus está aqui para nos limpar. Então a igreja tem essa mensagem, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de salvação, uma mensagem é uma boa mensagem, boas novas. Agora note também, queridos, que, resumindo, o propósito da unção é restaurar, e o alvo da unção é a pessoa ferida. Leia essas duas frases comigo. O propósito da unção é restaurar, o alvo da unção é a pessoa ferida. Mais uma vez, o propósito da unção é restaurar, o alvo da unção é a pessoa ferida. Isso aí é o resumo dessa passagem. Isaías 61 e Lucas 4. O alvo da unção é restaurar. Em outras palavras, sempre que você lidar com alguma situação quebrada e você é o portador da unção de Deus, você está ali para restaurar. Você está ali para trazer solução, para trazer ajuda, para trazer consolo. Amados, quando você vê uma necessidade, a unção de Deus está sobre você para você ministrar aquela necessidade. E eu creio que quando nós entendermos isso e vivermos, fazermos disso uma realidade na nossa vida, nós vamos notar a unção crescendo em nós. Eu digo isso porque eu tenho experimentado isso. As últimas 3 ou 4, 5 semanas Deus tem me feito entender a importância de aplicar o que eu sei, o que eu aprendo, o que eu ouço, o que Deus me mostra na vida prática, no dia a dia. Cobrar da minha fé uma resposta às perguntas da vida. Cobrar da minha fé uma resposta às necessidades ao meu redor. Em outras palavras, não divorciar a minha fé da vida cotidiana. Porque isso se torna uma religião. Quando eu creio, mas essa crença não tem aplicação nenhuma, não tem efeito nenhum no meu dia a dia, essa fé perdeu o seu efeito e se tornou fermento de fariseu. Se tornou uma receita religiosa. Se tornou um ritual que não impacta a vida, que não muda nada. E Deus tem me desafiado para deixar a minha fé mudar a minha vida e a vida das pessoas ao meu redor. Então eu tenho feito experiências sobre isso. Algumas semanas atrás, Deus me desafiou para um jejum. Um jejum que, aos meus olhos, seria uma montanha muito grande. E eu recorri à palavra de Deus. O que a palavra de Deus tem para dizer sobre isso? Se Deus está me instruindo para fazer isso, Ele tem uma instrução, se Deus está me chamando, me desafiando a fazer isso, Ele tem uma palavra para me mostrar como fazer o que Ele está me pedindo fazer. E foi aí que Deus me levou àquela passagem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então eu falei, eu vou aplicar isso. Então eu vou intensificar o meu período com Deus, e eu quero ver se
E veja bem, não é duvidando, não é falando, Senhor, se é verdade, vamos ver se funciona. Não é isso. Mas é falando, porque isso é verdade, isso tem que funcionar. E eu vou aplicar para ver funcionando. Então eu falei, Senhor, ok, eu vou fazer esse jejum e eu vou correr para os teus pés, para a tua palavra, confiando que essa tua palavra vai me sustentar. E coincidentemente, coincidência entre aspas, né? Jesuscidência, essa semana de jejum calhou a ser uma das semanas mais, como eu vou dizer isso, fisicamente, mais desafiadoras, fisicamente falando, porque aconteceram diversas coisas que exigiu que eu arregaçasse as mangas e trabalhasse trabalho físico. E é interessante, queridos, que eu notei que naquela semana comida não me fez falta. Porque Deus me sustentou. E eu pude ver a verdade daquele versículo de uma maneira muito pessoal. Aquele versículo se tornou uma realidade maior na minha vida a partir daquele instante, porque agora ele estava sendo aplicado de uma maneira prática. E eu menciono isso porque nas últimas semanas Deus tem cobrado isso de mim. Orar esperando resposta. Orar esperando resposta. Eu estava orando e continuo orando por chuva, porque a gente precisa de mais chuva. E Deus me levou para Zacarias 10. E eu tenho orado, Senhor, manda chuva, manda chuva. E o versículo, eu sei que quando Deus me levou a Zacarias 10, ele estava falando sobre chuva espiritual. O contexto me deu a entender que era chuva espiritual. Mas eu falei, Senhor, já que a gente está falando de chuva e Califórnia está precisando de chuva, tem uma seca aí nos ameaçando, eu vou incluir nesse meu pedido chuva física. E, aliás, eu vou pedir que essa chuva física seja um retrato da chuva espiritual. Então, quanto mais chuva física, Senhor, mais vai me lembrar e me encorajar e me consolar de saber que a chuva espiritual também está acontecendo. Então, cada vez que chove, qualquer chuvisquinho, eu começo a dar glória a Deus. Qualquer chuvinha para mim é desculpa de glorificar a Deus. E eu tenho pedido e esperado a resposta. E eu me lembro que eu estava conversando com uma pessoa algumas semanas atrás, falando sobre isso, e essa pessoa falou, e olha, vai chover. E a minha resposta, sem nem pensar, e eu não estava tentando ser super espiritual, super crente, não. Foi assim, um instinto, sabe? Um reflexo. Ela falou assim, vai chover. E eu falei, é lógico que vai chover, não poderia deixar de acontecer. Tem que chover. A gente não orou? A gente não pediu? Deus não mandou a gente pedir? Nós ouvimos e pedimos? Tem que chover. É impossível não chover. Se Deus falou para chover e falou para a gente pedir chuva que Ele mandaria e a gente pediu, tem que chover. É mais ou menos não, é a mesma coisa. Naquela passagem quando Jesus está do outro lado do mar da Galileia, e Ele manda os discípulos entrarem no barco e fala, olha, vocês vão lá para o outro lado. E ele vai orar. No meio da madrugada, ele volta para o barco. E o barco está tendo uma tempestade e eles não estão conseguindo chegar do outro lado. E ele entra no barco e a Bíblia diz que imediatamente eles chegaram do outro lado. Não podia ser de outra maneira. Jesus falou, nós estamos indo para o outro lado. Qualquer obstáculo que se levanta contra o que Jesus falou, não pode acontecer. É o obstáculo que tem que ser derrubado. E quando a gente entende isso e começa a aplicar a nossa unção contra esse obstáculo, a gente vê o obstáculo sendo removido. Porque esse obstáculo está se opondo ao projeto e propósito de Deus na nossa vida. E, queridos, quando a gente entende isso, a nossa perspectiva da vida começa a mudar. A gente começa a entender, guarde essa frase com você, que toda necessidade é uma oportunidade. Toda necessidade é uma oportunidade de Deus se manifestar, de Deus se fazer grande, de Deus se mostrar presente e vivo na nossa vida. De repente o problema deixa de ser um problema, passa a ser uma oportunidade. E de repente agora eu não vou reclamar pelo problema, eu vejo no problema uma oportunidade de Deus agir. De repente agora eu vejo o endemoniado não como um problema, mas como uma oportunidade de Deus libertar mais uma pessoa. Mais uma pessoa vai ser liberta pelo poder de Deus. Eu vejo a pessoa doente não como, e olha, na certa ele cometeu algum pecado para estar doente assim. Lembra dos discípulos em João capítulo 11, Diego? 11. Não.
Agora eu vejo, não é 11 não, é 8, por aí. De qualquer maneira, os discípulos viram um homem cego e falaram, quem pecou, Jesus? Ele, o pai dele? E a tendência nossa, fermento do fariseu. Alguma coisa errada, algum problema, na certa fez alguma coisa. Os amigos de Jó, lembra? Está tendo esse problema? Alguém fez alguma coisa errada. E foi ele, está com cara de pecador. Foi ela, está com cara de safada, está pagando pelo que fez. Não é assim que a igreja faz muitas vezes, o crente faz? E se não fala, pensa. Se não fala, pensa. Mas agora, quando a gente entende que a unção veio sobre mim para ministrar essa pessoa, então agora eu vejo nessa pessoa uma oportunidade de demonstrar o amor de Deus, demonstrar o carinho de Deus, o cuidado de Deus com a pessoa em necessidade. E suprir uma necessidade. Não me interessa se você é cativo ou prisioneiro. Cativo porque foi preso por alguém inocentemente, ou prisioneiro, você fez alguma coisa e caiu nesse buraco. Independente da sua situação, Deus tem uma solução para você. Ele liberta tanto o cativo quanto o prisioneiro. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo estava na situação dele por causa do que ele fez. Ele não tinha ninguém a culpar, foi a decisão dele. Ele pediu a herança, ele saiu de casa, ele gastou, ele se envolveu na porcaria, ele estava comendo a comida do porco. Quando ele voltou para casa para explicar, o pai nem deixou. Lembra que ele ensaiou? Quando eu chegar lá, eu vou falar assim. Ele decorou. Quando ele chegou lá, ele começou. E a gente sabe o que ele ia falar, porque antes ele já tinha decorado. E a gente viu, Lucas capítulo 11. A gente viu ele decorando. Então, quando ele chega diante do pai, ele começa a recitar a prece dele, o pedido de perdão dele que ele tinha decorado e ensaiado. O pai nem deixa ele terminar. O pai fala, o que eu vou fazer agora, o que o pai está falando para ele é, o que eu vou fazer agora, meu filho, não está baseado em justiça, está baseado em misericórdia. Não é baseado no que você merece, é baseado no que você precisa. Não é baseado em que você é, em quem você é, e sim em quem eu sou. Não é baseado no que você fez, e sim no que eu faço. Aí o pai abraça ele, põe o anel no dedo dele, calça os pés dele, manda matar o bezerro gordo para fazer um churrasco gostoso e manda dar a ele uma capa. Todas essas coisas que ele te fala de restauração. A capa, lembra que ele veio da rua, roupa toda rasgada, maltrapilho, a capa cobre aquilo tudo. Você olha para ele agora, ele está com a capa de filho. A vergonha dele, a sujeira dele está tudo coberta. O anel fala de autoridade. As pessoas assinavam naquele tempo com o anel. Era o carimbo que confirmava uma decisão. Então, o anel, eu estou restaurando a tua autoridade de filho. Os pés, só quem andava calçado, quem tinha alguma condição. Pé descalço é sinal de pobreza. O filho está sendo restaurado ao estado de filho. Você não anda mais descalço, você tem calçado, você tem condição, você parte de uma família. Eu sou rico e, por extensão, você se torna rico também. Está aqui o calçado. E o bezerro gordo? O bezerro gordo não é necessidade. O bezerro gordo é prazer. É churrasco. É festa. É celebração. Queridos, a Bíblia diz que quando uma pessoa é salva, no céu tem festa. O bezerro gordo fala de festa. E é interessante que foi o bezerro gordo que incomodou o filho mais velho. Lembra? O filho mais velho voltou e ele não se incomodou, aparentemente, pelo menos a Bíblia não diz que ele se incomodou com o anel, com o calçado e com o manto. O que incomodou o filho mais velho foi o bezerro gordo. A festa, a alegria, a celebração. E o pai vai lá fora falar com o filho mais velho e fala assim, meu filho, não podia ser diferente, não podia ser diferente. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Você não perdeu nada com isso. Essa festa não está tirando nada, porque tudo que eu tenho já é seu. Mas nós tínhamos que celebrar, porque o teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e agora foi achado. E isso é razão para celebrar. Queridos, isso é que é a igreja. A igreja que celebra quando o morto vive e quando o perdido se salva. Sem se sentir ameaçado. Agora fulano está aqui, agora é menos espaço para mim, é mais uma pessoa para competir comigo. Não, vamos celebrar. É o bezerro gordo. Vamos celebrar que Deus está te dando autoridade também.
Vamos celebrar que Deus está te dando riqueza, calçando os teus pés e te dando um manto e te deixando saber que você é parte da família. É as boas novas da igreja. É um ministério de restauração. Rapidamente, queridos. Lucas 4, versículos 18 e 19, é Jesus citando uma passagem maior que se encontra em Isaías capítulo 61. Não temos tempo de ler, mas se lêssemos o capítulo de 61, é um capítulo muito rico, muito interessante. Mas eu escolhi só o versículo 4 para ler, porque é um versículo que representa muito bem o resto do capítulo. Diz assim, Isaías 61, 4. Leia em voz alta comigo. Eles reconstruirão casas que haviam caído e cidades que tinham sido arrasadas e que há muitos anos estavam em ruínas. Esse é o ministério Isaías 61. Em uma palavra, é o ministério de restauração. Ministério de restauração. E Deus deu à igreja esse ministério. Deus deu a você esse ministério. Deus deu a nós esse ministério. E à medida que nós ministramos, a unção do Espírito Santo cresce em nós para restaurarmos, essas pessoas que são restauradas se tornam também restauradores. Eu restauro e o restaurado se torna um restaurador também. A unção cresce em mim, me capacita para ajudar alguém que agora vai ser capacitado para ajudar outros. Queridos, a igreja precisa tanto de se conscientizar de que esse é o nosso ministério. Deixa eu falar uma palavra pessoal aqui, só entre nós crentes, só entre nós igreja. Vou incluir todo mundo que está aqui. Só entre nós. Eu tenho orado ultimamente e me preocupado bastante com os nossos jovens. Os nossos jovens. Eu e minha esposa estamos orando pelos nossos jovens. Nós nos preocupamos com os jovens. Nós amamos os nossos jovens. O mundo está tentando seduzir os nossos jovens. O mundo está fazendo com os jovens o que o mundo fez com o filho pródigo, tentando levar ele lá para o mundo, para lá. Lembra quando ele chegou lá, ele sofreu. O mundo fez ele comer bolota de porco. Não foi o pai, não. Não foi o pai. Quem pôs ele para comer bolota de porco foi o mundo. O mundo está tentando tirar os filhos de Deus da casa de Deus para lá fora eles se tornarem escravos e comerem bolota de porco. E nós temos que orar sobre isso. Mas, queridos, eu tenho observado uma coisa. E eu tenho pensado bastante sobre isso, porque eu e a minha esposa temos jovens em casa, 2 filhas jovens. Então, ouvindo elas e os amiguinhos delas, dá para mim ouvir um pouquinho do que os jovens estão falando. Eu tenho que aprender. Quando você vai no médico, o médico faz uma opção de pergunta e deixa você contar. Me diz o teu histórico. Seu pai teve alguma doença? Sua mãe teve alguma doença? O que você sente? Quando você sente? Aonde dói? Porque o médico está tentando ter um retrato para saber cuidar de você. Ele precisa saber o que está se passando para ele cuidar de você. Então nós, como igreja, a gente precisa não só falar, mas ouvir também. Se eu quiser responder as perguntas da sua vida, eu preciso pelo menos saber quais essas perguntas são. Então eu tenho tentado ultimamente ouvir o que os jovens estão falando. Já que eu estou preocupado com eles, Deus tem posto eles no meu coração, eu tenho tentado ouvir. E uma das frases que eu ouço os jovens falar constantemente, regularmente, eu até já tive essa discussão com as minhas filhas, tudo para eles é don't judge me, don't judge me. Já ouviram isso? Acho que é a frase mais comum dos jovens, don't judge me, don't judge me, don't judge, don't judge. Tudo para eles é julgar. Eu parei para pensar, sabe que eu acho que eles têm um pouco de razão? Eu acho que eles têm um pouco de razão. Eu acho que nós, igrejas, somos culpados. Eu vou falar por mim. Não vou botar ninguém nesse barco, não vou falar por mim. Eu acho que eu sou culpado e responsável de julgar demais. E, queridos, o mundo sabe quando está sendo julgado. Quando você olha para uma pessoa julgando ela, a pessoa sabe. Quando você olha para uma pessoa com um olhar de desprezo, com um olhar de altivez, com um olhar de eu sou melhor do que você não precisa nem de falar, a pessoa sabe. Quando você olha para um mendigo com desprezo, o mendigo sabe que você está desprezando ele.
Quando você olha para uma pessoa e o traje dela, ou o brinco dela, ou o cabelo dela, ou a cor do cabelo, ou a roupa, ou a falta de roupa, ou o tipo de roupa, causa em você um repudio, uma soberba, uma diferença, uma distância, a pessoa sente, a pessoa sabe. E o mundo está reclamando isso, o mundo está gritando para a gente, para de me julgar, para de me acusar, para de apontar o dedo. Isso não justifica os erros do mundo, não, porque o que está errado, mas não é o meu lugar julgar ninguém. Não é o meu lugar menosprezar ou reduzir a pessoa. Deus me deu um ministério de restauração, e eu estou me conscientizando disso de uma maneira muito linda. Lembra que eu falei em botar em prática? Nas últimas semanas, por causa de diversas circunstâncias que não tem razão de entrar nos detalhes da situação, mas eu assumi um compromisso com uma firma em São Francisco, e por causa disso eu estou tendo que ir a São Francisco todo dia, já por 2 semanas. Eu não faço isso sempre. Eu trabalho para mim mesmo, tenho a minha própria firma, então eu vou quando eu preciso, quando eu quero. O que eu não quero fazer eu não faço, se eu não quero aceitar um processo eu não aceito. Eu faço meu horário, etc., dentro de certos limites. Mas eu tenho certo controle. Mas quando você trabalha para outra pessoa, a pessoa te diz aonde está, o que fazer, quando fazer, como fazer, não é assim? Então agora eu assumi esse compromisso. É um compromisso temporário, não vai durar para sempre. Aliás, era para ser 1 semana só. 1 semana passou para 2 e sexta-feira passada eu descobri que essas 2 semanas se tornaram 4. Mas é uma coisa temporária. E eu me lembro, eu estava orando essa semana mesmo, falando, Senhor, esse schedule está me incomodando um pouco, porque não é isso que eu quero fazer. Eu preciso de fazer, as circunstâncias me levaram a ter que fazer agora, e eu aceito, e glória a Deus por isso. Eu pedi chuva e tu está mandando, obrigado. Não estou reclamando, não. Mas esse compromisso está empurrando certas outras coisas que eu gosto e quero e preciso fazer, que eu não estou podendo fazer. E o Espírito Santo falou comigo claramente enquanto eu orava, falou assim, eu quero que você ponha em prática essas lições, porque eu quero que você saiba por experiência de que essas lições funcionam não só para o pastor, mas para o crente de banco. Não só no púlpito, mas na escola, no trabalho, na rua, no BART. E eu tenho tido uma experiência muito bonita com Deus. Eu tenho orado por, Senhor, eu quero que a tua unção flua em mim, não só no culto no domingo, ou quando eu estou pregando, ou ensinando, ou orando, mas quando eu estou no BART indo para São Francisco. Ou quando eu estou no escritório trabalhando. Quando eu não estou cercado de louvor e de crentes, mas cercado de pecadores, falando palavrão e tudo. Será que a santidade funciona ali também? Será que a unção funciona ali também? Será que a graça de Deus está presente ali também? Será que Deus se manifesta ali também? E a resposta é sim. O mesmo Deus que é Deus domingo de manhã dentro da igreja, é Deus segunda-feira de manhã no escritório. Ou terça-feira à noite no BART lotado voltando de São Francisco. Ou quarta-feira de manhã no carpool. Deus é presente, Deus é Deus e a nossa fé funciona. E uma das coisas que eu tenho experimentado, esse versículo, eu estou falando sobre ele já por 2 domingos, porque ele tem falado muito comigo pessoalmente. Eu sempre tive assim um certo desencanto com a cidade de São Francisco. Por causa da reputação dela, por causa do que acontece dentro dela. Está presente lá de novo, mas com esse versículo, a unção e essa influência, e dizer, Espírito Santo, me ajuda a ver essa cidade com os teus olhos, e ver as pessoas com os teus olhos. Queridos, tem tarde que eu estou caminhando, porque eu estou passando muito tempo sentado, então geralmente no meu break eu vou andar, e às vezes eu ando quarteirões, e eu sinto o amor de Deus pelas pessoas na rua. Pessoas que antes eu desprezaria provavelmente, para ser sincero. Me conscientizar que Deus morreu por elas. Que Jesus ama elas. E que a única maneira que Deus vai alcançar elas é se eu ou você, se nós tocarmos essa pessoa com o amor de Deus. Se ela vê Cristo em nós,
rapidamente, e com isso eu encerro, mas eu estava indo para o trabalho numa dessas manhãs, e eu... Obrigado, querido. E eu peguei uma carona, porque tem aqui em El Cerrito também um lugar onde, um ponto de parada onde as pessoas param, e quem está indo para São Francisco pega passageiros, né, para poder evitar o trânsito e também pagar o pedágio menor. O pedágio agora está $6. Então você pega pessoas e eu estava eu peguei essa carona, esse carpool, e eu senti o Espírito Santo me catucar. Eu senti assim, a presença de Deus no carro. Foi uma coisa interessante, uma experiência interessante. Eu vou pular os detalhes. Mas o Espírito Santo falou assim para mim. Eu falei, Senhor, tu tens alguma coisa para fazer aqui? O que é? Queres que eu fale alguma coisa? O Espírito Santo falou, não fala nada. Fica a boca calada. O meu instinto inicial foi, eu tenho que falar de Jesus para eles, eu tenho que evangelizar eles, eu tenho que falar alguma coisa. O Espírito falou, não fala nada. E eu comecei a orar. E eu comecei a sentir o amor de Deus pelas essas 3 pessoas no carro, pessoas que eu nunca vi antes e provavelmente nunca vou ver de novo. Senti o amor, a compaixão de Deus por elas. E foi uma coisa assim, tão forte, tão real, que eu falei, Espírito Santo, não deixa eu começar a chorar, não, que vai ficar estranho aqui se eu começar a chorar num carro com uma opção de gente que estranha, a coisa vai ficar feia, não deixa eu chorar não. Mas era um sentimento assim de compaixão tão forte. Eu senti Deus amando essas 3 pessoas através de mim. E eu falei, então, Senhor, é agora que eu falo alguma coisa? E Deus falou assim para mim no meu ouvido, na minha alma. Não. O teu trabalho hoje não é falar nada, é deixar eu amar elas através de você. É deixar eu abraçar elas através de você. Aí o Espírito Santo falou uma coisa interessante para mim. Ele falou assim, olha, eu já tenho um encontro marcado com elas. Mas você está regando elas, a vida delas, para quando o momento chegar, elas estarem preparadas para esse encontro. Aí eu lembrei, isso tudo acontecendo rápido na freeway, eu lembrei que o fazendeiro, antes de plantar, ele prepara a terra, não é assim? E antes de botar a plantinha, rega a terra para a terra estar úmida, e depois põe a semente. E o Espírito Santo falou, o seu trabalho hoje é só deixar eu amar elas, de preparar o coração delas, porque eu já tenho encontros marcados com elas. Ok, Senhor, que bom, que gostoso. E eu senti a presença de Deus ali. Queridos, eu tenho notado que a unção, o amor, a graça de Deus, a sabedoria de Deus cresce em mim. E eu creio que isso você sabe do que eu estou falando, que acontece com você também. Cresce em nós quando a gente ministra a alguém. Quando a gente ama alguém em nome de Jesus. Quando a gente serve alguém em nome de Jesus. Quando a gente lava o pé de alguém em nome de Jesus. De repente a unção cresce em nós. A presença de Deus se faz mais presente ainda. E a vida é transformada. Esse é o ministério da igreja. Ministério de Isaías 61. Ministério de restauração. Põe-se de pé comigo. Voltando aos nossos jovens. Uma das razões eu creio que o mundo se torna atraente para o jovem é porque no mundo ele acha que não vai ser julgado. Ele pode entrar e sair do jeito que ele chegar e... Tem pessoas que vão para o bar porque no bar ele sabe que não vai ser julgado. Pode entrar do jeito que entrar e sair do jeito que está. O pastor está recomendando o bar? Não, de maneira nenhuma. O que eu estou falando é que o inimigo, ele imita uma coisa, uma virtude para atrair as pessoas e depois ele destrói. Se nós simplesmente formos à igreja que Deus nos chamou para ser e deixarmos a unção vir sobre nós e ministrarmos essa unção e aceitarmos o ministério de restauração,
Deus vai fazer grande coisa através de nós. A igreja se torna mais atraente quando a igreja é verdadeiramente a igreja, ungida para servir. Oremos. Amado Deus e Pai, obrigado pela conscientização que recebemos hoje do nosso papel no Teu plano. Eu quero te pedir que a Tua unção venha sobre nós e que nos dê oportunidades essa semana de ministrarmos às pessoas. Ajuda-nos, Pai, a olharmos para as pessoas caídas, feridas, machucadas, problemáticas, como um alvo da Tua unção em nós, como um candidato para um milagre. Que possamos ver toda necessidade como oportunidade e todo problema como chance de Deus trazer solução. Nós renunciamos agora, Pai, toda a tendência de julgar, de apontar dedo, de rebaixar e reduzir as pessoas. E aceitamos a chamada e o desafio de amar incondicionalmente, de abraçar, de receber, de ajudar, de construir, de levantar, de restaurar. Isto faremos na unção do Espírito Santo, com a ajuda de Cristo Jesus, nosso Senhor. E que toda a igreja diga amém. Deus abençoe os irmãos. A equipe vai encerrar com um último hino, nos abençoando. Vá em paz, sabendo que Jesus te ama e nós também.